No dia 9 de setembro deste ano, aconteceu no Hotel Vitória, em Campinas, o Seminário Jurídico Anual da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo, realizado em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cujo tema deste ano foi Questões Pontuais em Direito Sindical. O evento contou ainda com o apoio da Escola Judicial do TRT-15, do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e do Instituto DIA. O Dr. Lorival Ferreira dos Santos, presidente do TRT-15, compôs a mesa de abertura ao lado do presidente da Federação, Valdir de Souza Pestana, dos ministros do TST, Douglas Alencar Rodrigues e Guilherme Augusto Caputo Bastos, do diretor da EJUDE, o desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, do procurador-chefe do MPT 15, Eduardo Luiz Amgarten, e do presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, José Calixto Ramos. O evento teve abertura com um breve discurso do presidente Lorival, que recordou os recentes ataques à Justiça do Trabalho e ratificou que a mesma surgiu para humanizar as relações de trabalho. Segundo Lorival, outra falácia está na crítica à Justiça do Trabalho como agente contribuinte para o aumento das ações trabalhistas. O ministro Douglas Alencar Rodrigues ressaltou o momento político delicado pelo qual atravessa o país e defendeu a ampliação da autonomia sindical e da negociação coletiva. O ministro defendeu o pagamento da contribuição sindical por todos os empregados beneficiados da negociação coletiva, e não somente os associados. No Brasil, segundo Douglas Alencar, existem mais de 16 mil sindicatos, sendo que mais da metade desse número jamais celebrou uma negociação coletiva. O desembargador Francisco Giordani elogiou a iniciativa do debate por também combater a cultura do medo e enfrentar questões polêmicas no mundo jurídico. O presidente da federação, Valdir Pestana, iniciou a sua fala esclarecendo sobre a campanha Viva a Vida, cujo estande de divulgação se encontrava logo na entrada do salão. Tudo começou em 2013, quando fizeram a primeira parceria da federação com o MPT de Campinas, que envolveu também o TRT-15. De lá para cá, sucessivos eventos foram realizados por essa parceria. Assim, esta campanha é resultado residual do primeiro acordo firmado com o MPT de Araraquara, que foi iniciada no mês de julho deste ano e cujos reflexos foram tão interessantes que a diretoria da federação decidiu espontaneamente dar continuidade por mais algum tempo e levá-la para todo o estado. Com esse mesmo espírito, foi decidido promover este evento, apostando na educação e na informação como instrumento para se promover mudanças. O ministro Douglas Alencar Rodrigues iniciou a primeira parte dos trabalhos do seminário como presidente da mesa do primeiro painel, que tratou do tema Custeio das Entidades Sindicais, Novas Perspectivas. Os expositores foram Raimundo Simão de Mello, advogado e ex-membro do MPT, o procurador-chefe do MPT da 15ª, Eduardo Luiz Amgarten, e o desembargador e ex-presidente do TRT-15 do biênio 2012-2014, Flávio Alegrete de Campos Cooper. Raimundo de Mello abordou em linhas gerais o panorama atual do custeio dos sindicatos. O palestrante falou das fontes de custeio e, segundo ele, a mensalidade associativa e a contribuição sindical não suprem a necessidade dos sindicatos, que, devido a esse fato, buscam outras fontes para se manterem, como a taxa assistencial, que, de acordo com os tribunais, é devida apenas pelos associados. Isso estimula a desfiliação, uma vez que os trabalhadores não percebem a vantagem de pagar, já que todos os empregados, associados ou não, são beneficiados com as mesmas conquistas. O segundo expositor, o procurador Eduardo Amgarten, iniciou a sua exposição afirmando que o MPT não atua apenas de modo repressivo. Amgarten criticou a formação defeituosa dos operadores do direito e também a falta de democracia, a malversação de recursos e o peleguismo em troca de contribuições e outros benefícios. Encerrando o primeiro painel do seminário, o desembargador Flávio Cooper preferiu não enfrentar o tema proposto
e aproveitou o momento para ressaltar algumas situações que, segundo ele, servem bem como boas práticas desenvolvidas pelo tribunal nos dissídios coletivos. O segundo painel foi presidido pelo ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos e abordou o tema Efeitos do cancelamento das OJs 315 e 419 do TST. Além do ministro, compuseram a mesa o advogado e ex-assessor da presidência do TST, Dr. Gáudio Ribeiro de Paula, o procurador de trabalho, José Fernando Ruiz Maturana, e a desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani. Em sua exposição, o Dr. Gáudio ressaltou que o TST decidiu cancelar as referidas orientações jurisprudenciais, tendo em vista os inúmeros conflitos de representação causados no meio rural, sem que efetivamente tivessem como objeto matéria de enquadramento sindical. Esclareceu que o prestígio à categoria diferenciada também foi mencionado como um dos fundamentos desse cancelamento. Segundo ele, a tendência do TST é reconhecer os motoristas, tratoristas e operadores de máquinas como integrantes de categoria profissional diferenciada, mesmo no meio rural. O segundo expositor foi o procurador do trabalho, que ressaltou o fato de atuar há 20 anos com questões de trabalho rural. Maturana disse que não costuma ser proativa em questões de representatividade sindical, mas age se notar precarização ou violação de direitos e normalmente é procurado pela insatisfação dos trabalhadores com os termos negociados, o que é a prova da falência da representatividade sindical. Também afirmou que reconhece o motorista como integrante da categoria profissional diferenciada, mesmo os que atuam no meio rural. A terceira expositora, a desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani, iniciou registrando que um dos fundamentos do cancelamento da OJ 315 foi o seu conflito com a súmula 117 do TST. Segundo ela, a conurbação expandiu o perímetro urbano e a aproximou da empresa rural, o que a fez perceber o desatrelar da OJ com a realidade fática. A desembargadora lembrou que os críticos da existência da categoria diferenciada no meio rural se esquecem que desde o Decreto 73.626 de 1974 já se previa a aplicação do artigo 511 da CLT para os trabalhadores rurais e questionou se a formação de grandes sindicatos traz legitimidade. A desembargadora concluiu seu discurso defendendo que a representatividade sindical seja vista sob a perspectiva do neoconstitucionalismo, contrapondo-se ao neocorporativismo. Afirmou também que o cancelamento das OJs 315 e 419 valoriza o critério da especificidade e garante a defesa dos reais interesses próprios da determinada categoria, mesmo quando ela é uma minoria na empresa, no caso, a categoria diferenciada. Encerrando o debate e o evento, o ministro Caputo Bastos ressaltou a importância dos temas abordados e destacou sua concordância com vários pontos das exposições feitas, especialmente do Dr. Gáudio e da desembargadora Tereza. Reafirmou que efetivamente as orientações 315 e 419 do TST jamais trataram do enquadramento sindical e sim da prescrição, que pode afirmar isso porque fez uma profunda pesquisa em seus precedentes para produzir um artigo sobre o assunto. Finalizou enaltecendo a iniciativa da federação, agradeceu a presença de todos e deu por encerrado o evento.